Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do 1 Samuel, no capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Aleluia. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos então à leitura. Diz assim na palavra do Senhor: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-iam os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, os 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Amém? Glórias a Deus. Pai amado, Deus de glória, Senhor, aqui foi lida a tua palavra. Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, que seja o teu Espírito Santo, Pai, apoderando-se totalmente da minha mente nesse instante, de todo o meu ser, e seja o teu Espírito Santo a transmitir a tua mensagem para a tua igreja, usando a minha vida como instrumento, Pai, nas mãos do Senhor. Abençoa essa mensagem, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Essa passagem que foi lida, ela conta um momento em que Davi, ele estava fugindo de Saul, porque Saul estava perseguindo Davi para matar Davi. E Davi, agora, ele recebeu uma notícia, dizendo que havia uma cidade chamada Keila, que os filisteus estavam atormentando os moradores daquela cidade. Falaram para Davi: olha, Davi, existe uma cidade aqui perto, chamada Keila, e os filisteus, eles estão indo lá, eles estão saqueando o trigo, toda a lavoura, eles estão levando o gado, eles estão fazendo coisas terríveis com aquela cidade. E aquela era uma cidade que ficava nas terras de Judá. Davi se comoveu com aquilo. Ele falou: eu tenho que fazer algo, eu não posso deixar
que esse povo continue assim sofrendo nas mãos dos filisteus. Mas ele resolveu consultar a Deus, porque ele queria saber se Deus queria que ele realmente fosse até Keila com os seus homens para libertar aquela cidade da opressão dos filisteus. Então Davi consultou a Deus, perguntando a Deus se ele deveria ir até aquela cidade. E se ele fosse, ele perguntou se ele conseguiria vencer os filisteus. Glórias a Deus. E Deus respondeu para Davi que ele poderia ir, que ele venceria os filisteus e que ele libertaria a cidade de Keila de toda aquela opressão. Glória a Deus. Davi então chamou seus homens e disse a eles: olha, eu consultei ao Senhor, e o Senhor me disse que nós devemos ir até Keila e livrar a cidade da opressão dos filisteus, e ele estará conosco. Aleluia. Só que os homens de Davi, eles estavam com receio se realmente eles deveriam fazer isso. Louvado seja Deus. Lembrando que Davi estava fugindo de Saul, lembrando que Saul não sabia onde estava Davi, lembrando que se qualquer coisa que Davi pudesse fazer, poderia chamar a atenção de Saul para o local onde ele estava. Saul poderia descobrir onde ele estava, se ele fizesse alguma coisa. E os homens falaram: olha, nós já estamos aqui, de certa forma, com medo. E você ainda acha que a gente deve ir para uma batalha, enfrentar o exército dos filisteus? Por colocar essa dúvida no coração de Davi. Deus tinha falado para Davi que era para ele ir, mas os homens colocaram uma dúvida no coração de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Sabe, quando Deus nos fala algo, é para entendermos que está dito e ponto final. Aquilo que Deus nos diz já está dito e resolvido. Não precisamos consultar ou ouvir a mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas Davi ficou agora em dúvida. Será que eu devo ir mesmo? Ele falou: bom, eu vou consultar a Deus novamente. Então ele foi novamente consultar o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Perguntou ao Senhor se realmente ele deveria ir. E Deus falou novamente com ele: olha, levanta-te e desce a Keila, porque eu vou te dar os filisteus nas tuas mãos. Aleluia. Não é você, não é os seus homens, não é a força do teu braço, não é a tua capacidade. Sou eu que estou falando que é para você ir. E se eu estou falando, eu vou agir a teu favor. Oh, glórias a Deus. Então Davi entendeu que era realmente para ele ir. E ele chamou seus homens, encorajou os seus homens para que eles fossem para aquela batalha. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. E a palavra de Deus diz que eles foram e o Senhor era realmente com eles, e o Senhor nos deu a vitória. Aleluia. Eles venceram os filisteus, eles libertaram aquela cidade de toda aquela opressão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Libertaram o gado que os filisteus estavam tentando retirar. Aleluia, glórias a Deus. E fez com que aquela cidade tivesse paz. Oh, Deus santo e poderoso, glórias a Deus, oh, glórias a Deus. Então agora Davi tinha conseguido vencer, aleluia, aquela batalha onde Deus mandou ele ir, e ele ficou ali em Keila. Só que todo esse alvoroço chamou a atenção do local onde estava Davi, aleluia. Tudo isso que aconteceu fez correr a notícia de que Davi havia até Keila para pelejar contra os filisteus. E isso chegou até os ouvidos de Saul. E Saul então ficou sabendo que Davi estava lá. E Saul disse: bom, ele está num local que é cercado, não tem como ele fugir. Se a gente for até lá, a gente vai encurralar ele, porque ali só tem uma entrada e uma saída daquela cidade. Então agora nós vamos até lá e vamos pegar a Davi. Aleluia. Saul então maquinou e até Keila, mas o Senhor, aleluia, não nos abandona. Oh, glórias a Deus, em momento algum. Glórias a Deus. E Davi ficou sabendo que Saul maquinava ir até lá. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. E o que Davi fez?
ele foi novamente consultar ao Senhor. Ele disse ao Senhor, aleluia, Senhor, eu estou sabendo que Saul está vindo para cá. Aleluia. Senhor, é realmente verdade, Saul virá para cá? E Deus respondeu para Davi, sim, ele irá. Aleluia. Glória a Deus. E Davi então ficou pensando, olha, eu e meus homens viemos até Keila, livramos Keila dos filisteus. Então, mesmo que Davi venha, os habitantes daqui não vão me deixar ser entregue para Davi. Eu salvei essa cidade. Homens, pensando naturalmente, talvez pensassem desse jeito, não é? Ainda que ele venha, eu estou aqui, mas a cidade toda vai me ajudar, ninguém vai permitir. Aleluia. Mas Davi não confia nele, no seu pensamento, nas suas convicções. Davi confia em Deus. Aleluia. Então ele pergunta para Deus, Senhor, se Saul vier até aqui, os habitantes de Keila, eles vão me entregar nas mãos de Saul? E Deus confirmou para Davi, sim, eles irão te entregar, não confia neles. Glória a Deus, aleluia. Então Davi chamou seus homens e se retirou dali. E quando Saul ficou sabendo que Davi já havia escapado de Keila, então ele nem foi mais naquela cidade. Oh, glórias a Deus. Essa passagem, ela mostra a confiança de Davi no Senhor, nas decisões que ele tomava. Essa passagem ela mostra, aleluia, que Davi sempre que tinha algo importante para fazer, alguma decisão importante, a primeira coisa que ele fazia era consultar ao Senhor. Oh, glórias a Deus, aleluia. E esse é um exemplo para mim e para você, aleluia. Sempre que você tiver algo importante para decidir, antes de dizer, aleluia, sim ou não, antes de dizer farei ou não farei, dobre os teus joelhos e apresente aquilo diante de Deus. Oh, glórias a Deus. E procure saber qual é a vontade de Deus para aquele projeto, para aquilo que você quer fazer. Aleluia, aleluia. Procure saber se é da vontade de Deus. Porque olha, lá em Provérbios, no capítulo 16, versículos 1 a 3, diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Glória a Deus. E todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, aleluia, mas o Senhor pesa o espírito. Glória a Deus. E confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Nesses provérbios, aleluia, onde Salomão está falando, aleluia, através do Espírito Santo de Deus que o inspirou a falar, ele diz que do homem são as preparações do coração, quer dizer, tudo aquilo que vem da nossa mente é aquilo que nós desejamos fazer, aleluia, é aquilo que vai nos dar alegria, aleluia, mas precisamos saber se é a vontade do Senhor, porque dele sim vem a resposta, aleluia, que vai fazer com que aquilo realmente dê certo. Então precisamos apresentar diante dele, porque aos nossos olhos tudo parece lindo, maravilhoso, mas o Senhor, ele sabe, aleluia, o Senhor, ele é onisciente, ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, quando nós colocamos os nossos planos diante do Senhor e pedimos que Ele nos dê a orientação se aquilo é da vontade dEle, quando Ele diz que é da vontade dEle, você pode ter certeza que os teus pensamentos serão estabelecidos, quer dizer, os teus planos vão dar certo. Glórias a Deus. Precisamos colocar então os nossos projetos, aleluia, diante do Senhor. As nossas decisões têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Glórias a Deus. Esse é o primeiro passo, aleluia, para que os nossos planos, os nossos projetos deem certo. Apresentar ao Senhor, saber se é da sua vontade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Lá em Tiago, também no capítulo 14, nos versículos 13 a 15, tem um conselho também, falando a respeito disso. Diz assim: Ele agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos, aleluia. E Tiago diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã.
Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou faremos aquilo. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então precisamos estar com a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus, a vontade de Deus alinhada com a nossa vontade, e falar, se for da vontade de Deus, é isso que eu gostaria de fazer, é isso que eu gostaria de fazer. Então muitas vezes nós fazemos planos, e nós devemos fazer planos, sim, devemos fazer, mas há uma necessidade, que é orarmos a Deus para sabermos se é da vontade dEle. Pedimos que Ele nos oriente, pedimos, aleluia, que os nossos planos estejam de acordo com a sua vontade, pedimos que Ele nos guie, aleluia, durante todo o planejamento e durante toda a execução dos nossos planos. Glórias a Deus, oh Santo Deus de poder e glórias, aleluia. Um outro exemplo que eu queria trazer para a igreja meditar está em 2 Crônicas, capítulo 18, nos versículos 3 até os 5, que diz assim: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. E disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixaremos de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então aqui nós vemos uma aliança que foi estabelecida entre dois reis, o rei de Israel chamado Acabe e o rei de Judá chamado Josafá. Aqueles dois reis fizeram uma aliança, aleluia, porque eles queriam enfrentar um grande exército, o exército de uma terra chamada Ramote de Gileade. Mas eles decidiram que os dois exércitos se uniriam naquela peleja, glórias a Deus, mas eles queriam saber se Deus estaria com eles, se era da vontade de Deus. Então consultaram os seus profetas, eram 400 profetas, e perguntaram para eles se eles deveriam realmente ir naquela peleja. Aleluia. E os 400 profetas de imediato já responderam: vai, vai, porque Deus está contigo nesta peleja. Olha só, não oraram, não perguntaram, aleluia, responderam assim de pronto. E por quê? Usaram a lógica. Olha, Israel e Judá, povo de Deus, o povo de Deus. Israel e Judá nessa batalha, Deus está com eles, ponto final. Foi assim, usando a lógica, usando a razão, mas não consultaram a Deus. Glórias a Deus. E Deus não se agradou dessa aliança de Acabe com Josafá. Glória a Deus. Porque Acabe era alguém que não estava alinhado com a vontade de Deus. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe. Aleluia. Glória a Deus. Deus não estava nesse negócio. Glória a Deus. Mas Josafá, ele era um homem de Deus. E Josafá ouviu aqueles 400 profetas, aleluia, mas ele não se convenceu. Ele perguntou, aleluia, para Acabe: olha, não há ainda aqui algum outro profeta do Senhor para nós consultarmos? E o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem que nós podemos consultar ao Senhor, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, e eu odeio ele, porque ele nunca profetiza para mim uma coisa boa, só profetiza coisa má. E o nome dele é Micaías. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel mandou um oficial trazer Micaías. Glórias a Deus, aleluia. E Josafá falou: não, peraí, eu quero ouvir esse profeta também. Você está dizendo, Acabe, que ele só profetiza coisa má, mas eu quero saber o que ele tem para falar. Glória a Deus, aleluia. Então veio
Micaías, no versículo 16, capítulo 18 de 2 Crônicas, está dizendo assim: então disse ele: via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, tome cada um em paz para a sua casa. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai ele com pão de angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. Aleluia. Micaías, ele disse aquilo que Deus mandou ele dizer. Ele falou: olha, vocês querem ir, vocês é quem sabe, mas Deus está me dando uma visão. Deus está me mostrando Israel disperso. Israel disperso, quer dizer, Israel vai perder essa batalha. Glórias a Deus. Ela está dispersa, assim como uma ovelha que não tem pastor. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo Israel na minha visão. Aleluia. E Deus está falando: olha, aleluia, tome cada um em paz para sua casa. Não vão para essa batalha. Deus não está nesse negócio. Deus não está com vocês nessa batalha. E Acabe ficou furioso. Não falei para você, Josafá, que ele só profetiza mal? Eu falei 400 profetas. Falaram que é para ir. Mas esse abençoado está dizendo que não é para ir. Ele só profetiza contra mim e eu vou castigar ele. Manda levar ele para a casa do cárcere e ele vai ser sustentado com pão de angústia e com água de angústia e até que eu volte em paz. Sabe o que Micaías disse? Ele falou: olha, se o Senhor voltar em paz, se o Senhor voltar em paz, quer dizer que Deus não falou através de mim. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Ele ainda confirmou. Ele falou: olha, o Senhor vai, mas o Senhor não vai voltar. Se o Senhor voltar, então Deus não falou comigo. Aleluia. E realmente, Acabe foi para aquela batalha e lá ele foi morto. Ele não voltou. Aleluia. E Josafá viu que Micaías era homem de Deus. Oh, glórias a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa passagem aqui toda que nós lemos, nós vemos também como é importante estarmos agindo conforme a vontade de Deus. Não ficar olhando as aparências, não ficar olhando o que nós pensamos que pode acontecer. Aleluia. Aqueles 400 profetas fizeram isso. Olha, povo de Deus, pode ir, Deus está com vocês. Aleluia. Micaías não, ele consultou a Deus. Deus falou com ele. Deus falou com ele. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus fala conosco. Deus mostra a sua vontade. Deus nos mostra a sua vontade. E se a gente não cumprir, não fizer aquilo, aleluia, que Deus está nos mostrando, vão vir as consequências. Assim como veio para Acabe, que não quis ouvir o que Deus estava falando e sofreu as consequências. Glórias a Deus. Aleluia. Mais um exemplo aqui, como nós devemos estar atentos e alinhados com a vontade de Deus. 1 Crônicas, capítulo 17, alguns versículos, 1 ao 4 e 11 ao 14. Diz assim: sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi meu servo: assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. Aleluia. Então Davi tinha um desejo de levantar um templo para que abrigasse ali a arca da aliança do Senhor. Era algo bom que ele queria fazer. No seu coração, aleluia, tinha algo bom. Ele queria que o nome de Deus fosse glorificado no templo, a casa do Senhor fosse ali levantada para abrigar a arca do Senhor que estava vivendo, que estava abrigada em tenda. Ele falou: eu moro num palácio e olha onde está a arca do Senhor, numa tenda. O seu coração tinha a melhor das intenções.
tinha a melhor das intenções. E quando ele chegou diante de Natan e revelou esse desejo, Natan não teve dúvida. Vai sim, faz isso, porque isso é uma coisa boa e Deus está contigo nisso. Não orou, não consultou, agiu de acordo com aquilo que ele imaginou que era o correto. Louvado seja Deus. E Deus, no mesmo dia, não deixou nem passar, naquela mesma noite, não deixou nem passar o dia, já falou para ele: olha, essa não é a minha vontade, não, Natan. Eu não quero que Davi faça isso, porque nas suas mãos corre sangue inocente. Aleluia. A minha casa vai ser assim erguida, mas não será ele, será o seu filho, será o seu descendente. Glórias a Deus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Natan então retornou, glória a Deus, e disse para Davi a vontade de Deus, e Davi obedeceu. Aleluia. Então nós vemos que muitas vezes pode parecer para nós que aquilo é certo, que aquilo é bom, mas o Senhor pesa os espíritos. O caminho do homem aos seus olhos é bom, mas o Senhor pesa os espíritos. Por isso que nós temos que apresentar a Deus, mesmo quando para nós não tem dúvida de que aquilo é bom. Sempre, a todo tempo, consulte a Deus. Aleluia. Apresente os seus projetos para Ele. Espere que Ele te diga o que você vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora Deus me falou o que eu vou fazer. Deus confirmou. Ele está nesse negócio. Deus disse que eu posso ir, que Ele é comigo. Aleluia. Então eu vou fazer. Aleluia. Agora vem a segunda parte. A execução. Nessa parte também é algo muito importante que você precisa fazer, é planejar. Deus está contigo, mas faça o seu planejamento. Não vá de qualquer jeito. Não faça sem imaginar, sem calcular, sem planejar. Olha o que Jesus falou em Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. O que Jesus está dizendo? Que nós precisamos planejar. Os nossos projetos estão de acordo com a vontade de Deus? Estão alinhados? Sim. Mas planeja para você fazer. Deus está contigo, aleluia, mas planeje antes de você fazer. Você não pode começar a construir um castelo pelo telhado. Não é assim, não vai dar certo. Ainda que Deus esteja contigo, mas se você fizer de qualquer jeito, a coisa não vai glorificar o nome de Deus. Glórias a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então quando você colocar, aleluia, aquele teu planejamento em execução, pensa assim: eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou fazer para glorificar o nome de Deus. Aleluia. E você vai começar a planejar pensando assim: o nome do Senhor vai ser glorificado nesse meu projeto. Aleluia. Imagine que você pretende cursar uma faculdade. Ótimo, é excelente coisa. Aleluia. Apresente a Deus. Mas você precisa. Aleluia. Para que Ele te diga, para que Ele te oriente o caminho que você deve ir. Qual é a faculdade? Qual é a carreira? Aleluia. É o momento. Glória a Deus. Ele vai te dar toda a direção. Agora Deus me confirmou. É para eu fazer tal faculdade em tal lugar. Aleluia. Glória a Deus. Agora é com você. Você precisa se inscrever. Você precisa estudar. Aleluia. Não é pelo fato que Deus te disse que é para você ir, que você larga e faz de qualquer jeito. Não. Faça para glorificar o nome do Senhor. Estude, se prepare. Glórias a Deus. E quando você se formar, você vai dizer: aleluia,
graças a Deus, e esse meu diploma está aqui, olha, para glorificar o nome de Deus. Deus seja glorificado. Glórias a Deus, glórias a Deus. Qualquer coisa, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então que nós sejamos assim, aleluia, que nós possamos estar sempre alinhados a nossa vontade com a vontade de Deus, mas nos esforçarmos para que tudo aquilo que nós viemos a fazer, aleluia, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor meu Deus, Pai querido, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, aleluia, por essa palavra, por essa mensagem que o Senhor colocou em nossos corações, Pai, para que nós, Pai, sejamos prudentes, Senhor, aleluia, glórias a Deus, e mais do que isso, para que nós estejamos sempre te consultando, Pai, em tudo aquilo que nós fizermos. Pode ser as coisas mais simples, pode ser aquilo que para nós é óbvio, mas que nós apresentemos a Ti, recebamos de Ti a orientação, estejamos sempre orando a Ti, Senhor, para que o Senhor nos dê, Senhor, a revelação da Tua vontade, Senhor, e a nossa vontade sempre esteja alinhada com a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Pai, também a fazermos o melhor, Senhor, fazermos, Pai, para que tudo que nós tenhamos a fazer glorifique o Teu nome, Senhor. Abençoa-nos, Pai, nos fortalece, Senhor, em todos os momentos, nos dirige os nossos passos e as nossas mentes. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Aleluia.